O Estado nunca se cansa de destruir a economia de uma nação. Estudo recente projetou que se o PL da regulamentação das IAs for aprovado, o Brasil poderá perder até 21,8 bilhões na próxima década. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ajude a propagar as ideias de liberdade. Deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Um artigo seu pode virar vídeo aqui também, sabia? Este artigo foi escrito por Sebastian Henrique, revisado e narrado por Gordinho Caipira. Para aqueles que não sabem, o Estado tem trabalhado duro para tentar regulamentar o uso da inteligência artificial, e regulamentação nesse caso significa impedir que as pessoas ganhem dinheiro e produtividade e permaneçam sob a dependência do Estado, e que aqueles que ousarem inovar usando IA ao menos paguem uma boa parte dos seus ganhos ao Leviatã. Uma dessas iniciativas regulatórias do Estado é o PL 2338 de 2023, apelidado de PL da IA. De acordo com um estudo recente da consultoria econômica ECOA, caso o projeto de lei da inteligência artificial avance como está, o Brasil poderá perder até 21,8 bilhões do seu PIB em 10 anos. Sim, tudo isso, 21 bilhões de reais que simplesmente deixarão de existir. Não porque o capital foi mal investido, não porque empreendedores fracassaram, não porque consumidores não quiseram comprar, mas porque o Estado decidiu que precisa regular aquilo que não compreende. É curioso notar que o discurso é sempre o mesmo. Os burocratas aparecem com suas pastinhas debaixo do braço, dizendo que estão apenas protegendo a sociedade e dando segurança jurídica. Mas a tradução em bom português é outra. Querem travar uma revolução em andamento para não perder o controle sobre ela. Foi assim em vários momentos da história, e a inteligência artificial está apenas repetindo o padrão. Quando olhamos para trás, vemos que o avanço das máquinas no século XVIII e XIX também não foi recebido de braços abertos pelas engrenagens do Estado. Ao contrário, havia monopólios concedidos pela coroa, restrições de guildas, tarifas sobre importações de maquinário e até leis proibindo a exportação de tecnologias para fora da Inglaterra. Ou seja, em vez de deixar a criatividade florescer livremente, o que se fez foi tentar administrar a inovação com carimbos e decretos. Não impediu a Revolução Industrial, é verdade, mas a retardou, encareceu e distorceu. O mesmo risco ronda a revolução da IA de hoje. Ela vai acontecer, mas aqui no Brasil será mais lenta, mais cara, mais ineficiente, graças aos iluminados de Brasília. E aqui chegamos ao ponto central. O Estado não se contenta em roubar a riqueza já existente, via impostos, tarifas, taxas, contribuições e toda a sopa de letrinhas do confisco. Ele também insiste em impedir que mais riqueza seja criada, como é o caso desse PL. Pense bem, se 21 bilhões deixarão de ser gerados no PIB, isso significa menos empresas nascendo, menos empregos criados, menos serviços à disposição do consumidor. Em suma, menos prosperidade para todo mundo, exceto, claro, para a casta que continuará recebendo seus salários gordos, pagos religiosamente com o dinheiro que sobra do nosso bolso. E não é só uma questão de perda econômica mensurável, o problema é mais profundo. Estamos diante de uma tecnologia que, se deixada livre, pode revolucionar todas as áreas da vida humana, da medicina ao transporte, da educação à arte. A IA tem potencial de multiplicar a produtividade de forma tão ou mais radical que a mecanização multiplicou o trabalho humano há 2 séculos. Colocar amarras nisso é como obrigar um carro de Fórmula 1 a rodar com o freio de mão puxado. Os defensores do PL alegam que é necessário criar regras para proteger os direitos autorais, evitar a disseminação de desinformação e humanizar o uso da tecnologia. Mas veja bem, tudo isso se apoia em um fantasma jurídico chamado propriedade intelectual. Do ponto de vista libertário, isso é simplesmente inexistente. A propriedade só pode se dar sobre recursos escassos, coisas que, se eu uso, você não pode usar ao mesmo tempo. Uma cadeira, um terreno, um celular. Mas ideias, informações e algoritmos não sofrem de escassez. Podem ser copiados, multiplicados, compartilhados infinitamente, sem que o dono original perca o acesso. Na prática, a chamada propriedade intelectual nada mais é do que um privilégio concedido pelo Estado para restringir artificialmente o acesso a algo que, por natureza, é abundante. E como toda restrição artificial, ela gera distorções, encarece medicamentos, trava inovações tecnológicas, engessa a cultura. Agora, com a popularização da IA, esse conceito se torna ainda mais absurdo. Afinal, como você vai impedir uma máquina de gerar textos, imagens ou músicas sem pedir licença a algum cartório estatal? Vai processar o algoritmo? Vai prender o servidor em flagrante? O fato é que o avanço tecnológico está corroendo a própria lógica da propriedade intelectual. A IA mostra de forma prática e inevitável que ideias pertencem a todos, que conhecimento é um bem coletivo no sentido literal. Quanto mais se compartilha, mais ele cresce. Tentar reverter isso com leis é como tentar segurar a maré com as mãos. É aqui que o papel do Estado se mostra ainda mais ridículo. Em vez de entender que está diante de uma revolução tão transformadora quanto a industrial, ou talvez até mais, prefere se colocar na posição de carcereiro da inovação. Os burocratas não percebem, ou fingem não perceber, que lutar contra a IA é lutar contra o próprio curso da história.
E no entanto, eles insistem, organizam audiências, redigem pareceres, inventam penalidades, criam agências reguladoras que só servem para multiplicar cargos comissionados. Enquanto isso, o mundo real segue em frente, ignorando solenemente as tentativas de Brasília de legislar sobre o impossível. Mas não se engane, o prejuízo não será dos políticos. O custo cairá sobre nós, cidadãos comuns, empreendedores, criadores de conteúdo e empresas que poderiam florescer, mas que ficarão pelo caminho porque não tiveram recursos para cumprir todas as exigências regulatórias. Em vez de competir em criatividade e eficiência, terão de competir em quem contrata o melhor escritório de advocacia para interpretar as normas malucas do PL. E tudo isso para quê? Para preservar uma ilusão de controle. O Estado teme perder sua relevância diante de uma tecnologia que empodera o indivíduo. Porque veja, se qualquer pessoa com acesso a uma ferramenta de IA pode criar, inovar, empreender e até disputar o mercado com gigantes, a dependência em relação ao governo diminui. O sujeito não precisa mais de subsídios, incentivos ou favores políticos. Precisa apenas de liberdade para explorar a tecnologia. E isso é intolerável para quem vive justamente da troca de favores, da barganha de cargos, do clientelismo eterno que mantém Brasília funcionando. Por isso, a batalha em torno da IA não é apenas econômica ou tecnológica, é sobretudo uma batalha de poder. A tecnologia está mostrando que o Estado é cada vez mais obsoleto. Mostrou isso com a internet, que driblou fronteiras nacionais. Mostrou isso com as criptomoedas, que desafiam a hegemonia da moeda estatal. E agora mostram novamente com a inteligência artificial, que pulveriza a produção cultural e intelectual sem pedir bênção a nenhum cartório. O mais interessante é que quanto mais o Estado tenta se intrometer, mais claro fica que ele é o verdadeiro entrave. No caso do PL da IA, já temos números, 21,8 bilhões a menos no PIB. Mas essa é apenas a ponta do iceberg. Quanto custa uma inovação que nunca saiu do papel porque o empreendedor desanimou diante da burocracia? Quanto custa a vida que poderia ser salva por um diagnóstico médico mais preciso, mas que não aconteceu porque a IA estava engessada por regulações? Quanto custa o emprego que nunca foi gerado porque a empresa preferiu investir em outro país onde há mais liberdade? Esses custos invisíveis são, na verdade, a parte mais trágica da história. É riqueza que nunca chega a existir. É prosperidade que é assassinada no berço. É um futuro inteiro que é roubado de nós, não por falhas do mercado, mas pela arrogância estatal de achar que pode decidir os rumos da tecnologia. E é aqui que as pessoas precisam reconhecer uma verdade pregada pelo libertarianismo. O Estado não é apenas desnecessário na era da IA. Ele é um estorvo. Cada dia que passa, a evolução tecnológica mostra que conseguimos organizar nossas vidas, produzir conhecimento, interagir e trocar valor sem depender de políticos. O Estado já não é capaz de censurar a internet como fazia com jornais. Já não é capaz de monopolizar a moeda como fazia antes do Bitcoin. E em breve não será capaz de controlar a criatividade e a produção cultural como fazia através da propriedade intelectual. Portanto, não nos enganemos. O PL da IA não é sobre proteger pessoas, é sobre proteger o Estado contra a irrelevância. É uma tentativa desesperada de manter um modelo de controle que está ruindo diante dos nossos olhos. Mas como sempre, essa tentativa vai falhar. A única dúvida é, quantos bilhões de reais deixaremos de gerar até que essa ficha caia? Enquanto isso, nós que acreditamos na liberdade, continuaremos afirmando o óbvio. Progresso só floresce quando as pessoas são livres para criar, trocar e experimentar. O que o Estado chama de regulamentação responsável nada mais é do que coerção irresponsável. O que eles chamam de proteção à sociedade é, na prática, um freio à prosperidade. No fim das contas, a lição é simples. A tecnologia avança, o Estado atrapalha. E cada nova revolução, seja industrial, seja digital, seja agora da inteligência artificial, deixa ainda mais evidente que o verdadeiro inimigo do progresso não é a ignorância popular nem a cobiça empresarial, mas sim o parasitismo estatal. E é por isso que, mais cedo ou mais tarde, a maioria das pessoas vai perceber que o Estado não serve para acelerar a vida de ninguém, serve apenas para atrasar. E quando essa percepção se consolidar, a sua obsolescência será definitiva. Porque se a inteligência artificial pode multiplicar a produtividade humana sem pedir licença a Brasília, a única conclusão lógica é a de que não precisamos de Brasília para nada. Obrigado pela audiência, este é um canal colaborativo, participe você também. Cadastre-se agora mesmo em nosso site visãolibertaria.com e envie seus artigos por lá. Os colaboradores recebem recompensas em Bitcoin. Inscreva-se no canal e clique no botão da campainha para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima!